Antes de conhecer Rami Al-Qadir, Nadia El-Faiez não acreditava que a vida ainda guardava surpresas. Aos 26 anos, ela havia enterrado sonhos demais para contar. Seu trabalho como recepcionista em um hotel de luxo no coração de Dubai pagava as contas da mãe doente e sustentava o silêncio que ela carregava desde que o pai desaparecera sem deixar rastros. Naquela noite, o saguão estava calmo, iluminado pelas luzes suaves que refletiam nos espelhos dourados. Nadia usava seu uniforme bege com discrição. Sempre com os cabelos presos em um coque simples, ela evitava olhares, sorrisos e qualquer coisa que parecesse uma distração. Até que ele entrou. Rami Al-Qadir. O nome ela conhecia. Quem em Dubai não conhecia? Herdeiro de uma das famílias mais poderosas dos Emirados, dono de palácios, empresas e, segundo boatos, de corações partidos. Mas o homem que atravessou o saguão naquela noite não se parecia em nada com o sheik dos noticiários. Rami estava diferente. Mais magro. Mais sombrio. A barba por fazer cobria parcialmente o rosto tenso. Os olhos, antes cheios de arrogância, carregavam uma tristeza inquietante. Ele usava roupas simples, camisa preta e calça cinza. Nenhum anel, nenhum guarda-costas, nenhum sinal de pompa. Apenas ele e sua solidão. Boa noite, senhor, disse Nadia, sem saber por que sua voz tremia. Ele a olhou com intensidade. Por um momento, não disse nada. Apenas a observou, como se estivesse diante de algo raro. Ela desviou o olhar, desconfortável. Preciso de um quarto por uma noite, disse ele finalmente, com a voz grave e cansada. Ela digitou rapidamente no sistema, tentando ignorar o peso daquele olhar sobre si. Quando viu o nome completo aparecer na tela, engoliu em seco. Mas manteve o profissionalismo. Tem uma suíte disponível no último andar. O senhor deseja. Só preciso de silêncio. E de alguém que não me reconheça como quem fui um dia. Ela hesitou. Então, com suavidade, respondeu. Esta recepção não faz julgamentos, senhor. Apenas oferece chaves. Ele sorriu de leve. Foi a primeira rachadura na armadura daquele homem. E foi suficiente para que algo nela começasse a se mover. Antes de seguir para o elevador, ele se virou novamente. Qual o seu nome? Nadia. Nadia, pode me fazer um favor esta noite? Ela franziu a testa, confusa. Depende do favor. Rami se aproximou. Havia sinceridade em sua voz. Não havia sedução, não havia charme barato. Apenas um pedido nu, cru, desesperado. Fique comigo esta noite. O coração de Nadia saltou. Não era uma cantada. Não era uma proposta indecente. Era diferente. Havia dor. Havia urgência. Ela sentiu, sem entender, que ele não estava pedindo o corpo dela. Estava pedindo um pedaço da alma que ele já não conseguia encontrar sozinho. Por que eu? Porque você me olhou, e não me viu como os outros veem. E isso, salvou o que sobrou de mim. Ela deveria ter dito não. Era o certo. Era o esperado. Mas Nadia não era mais movida por certezas. Algo dentro dela reconhecia aquela dor. E mesmo sem entender, respondeu. Eu saio do turno às 23. Se ainda quiser companhia, estarei aqui. Rami assentiu e seguiu para o elevador. Quando as portas se fecharam, Nadia sentiu as mãos suando. O que acabará de acontecer? Horas depois, o relógio marcou 23 em ponto. Ela havia passado o turno inteiro questionando sua sanidade. Mas ali estava, pontual, esperando como prometido.
Romy desceu e a olhou como se não acreditasse que ela realmente estivesse ali. Havia gratidão nos olhos dele. Mas também algo mais, reverência. Obrigado por voltar, disse ele, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo antes de aceitar. Subiram juntos no elevador. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que dois corações quebrados entendem. A suíte era ampla, mas vazia de luxo. Ele havia pedido que retirassem flores, bebidas, qualquer ostentação. Queria apenas o necessário. E, naquela noite, parecia que o necessário era ela. Sentaram-se frente a frente, num sofá de couro marrom. Ele não tentou tocá-la. Não tentou impressioná-la. Apenas falou. Perdi tudo. Pessoas, fortuna, dignidade. E não me importo com o ouro, Nádia. O que me destruiu foi perder a fé nos outros, e em mim mesmo. Ela o ouviu. Não o interrompeu. Suas mãos descansavam sobre os joelhos, firmes. Mas seus olhos estavam úmidos. Aquela era a dor que ela conhecia bem. E você? Ele perguntou. Eu perdi meu pai para o deserto, e minha mãe para uma doença que não consigo pagar. Não perdi fortuna, porque nunca tive. Mas também perdi fé. Quase toda. Ele se inclinou levemente, tocando a ponta dos dedos dela com os seus. E mesmo assim, você escolheu ficar. Talvez porque vi nos seus olhos a mesma coisa que eu sinto todos os dias, um grito que ninguém ouve. Romy respirou fundo. Uma lágrima escapou, sem que ele tentasse impedir. Posso te abraçar? Ela assentiu. O abraço foi silencioso. Forte. Longo. E naquele instante, o tempo parou. Dois desconhecidos unidos por cicatrizes invisíveis. Não houve beijos. Não houve promessas. Apenas um espaço sagrado onde a dor foi dividida, e por isso, ficou mais leve. Mais tarde, sentaram-se lado a lado, olhando pela janela a cidade que brilhava sem saber que duas almas haviam se encontrado naquela noite. Nádia dormiu com a cabeça sobre o ombro dele. E Romy, pela primeira vez em anos, adormeceu sem pesadelos. E tudo começou, com apenas uma noite. Quando Nádia acordou, a luz do amanhecer escorria pelas cortinas pesadas da suíte, dourando o chão de mármore como se o sol quisesse tocar aquela noite silenciosa com reverência. Ela demorou alguns segundos para lembrar onde estava, e mais ainda para entender por que havia um calor calmo no peito, algo que não sentia havia muito tempo. Romy ainda dormia ao lado, sentado na poltrona, o corpo levemente curvado, como se mesmo adormecido ele não se permitisse descanso completo. Ela observou seu rosto sereno, tão diferente do homem quebrado que chegará ao hotel horas antes. Na penumbra da madrugada, haviam dividido mais do que palavras. Haviam trocado verdades nuas, sem defesas. E aquilo, por algum motivo inexplicável, mudava tudo. Nádia levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Mas antes que pudesse dar 2 passos, a voz rouca dele cortou o silêncio. Vai fugir sem se despedir? Ela parou, voltando o rosto para ele com um leve sorriso. Achei que dormiria por mais tempo. Romy se espreguiçou, os olhos ainda carregados de cansaço, mas agora com um brilho novo. Não queria dormir. Tinha medo de acordar e descobrir que você era um sonho. Ela se aproximou novamente, sentando-se à frente dele. Eu estou aqui, Romy. Mas preciso saber, por que essa noite foi tão importante? Ele demorou a responder. Parecia pesar cada palavra antes de liberá-la. Porque durante anos, eu fui cercado por pessoas que queriam algo de mim. Poder, dinheiro,
influência. Nenhuma delas queria saber quem eu era de verdade. Nem eu sabia. Mas ontem, eu me vi nos seus olhos. E não senti vergonha. Ela sentiu a garganta apertar. Aquela frase tinha mais força do que ele talvez percebesse. Eu também me vi nos seus, Romy. Mas isso não muda o mundo lá fora. Quando sairmos daqui, tudo volta ao que era. Você volta a ser o Sheik. Eu, a recepcionista. Somos de mundos opostos. Eu não quero voltar ao mundo de antes, ele disse, firme. Aquele mundo me destruiu. Talvez eu precise construir outro. Um onde você exista. Ela queria acreditar, mas a razão gritava dentro dela. Não podia se perder na fantasia de uma noite. Romy, eu não sou o tipo de mulher que muda vidas. Ele se aproximou, abaixando a cabeça para que os olhos estivessem no mesmo nível que os dela. Então me diga, por que a minha vida já não é mais a mesma desde que você me olhou? O silêncio entre eles foi quebrado apenas pela respiração ofegante de quem sabe que está diante de algo precioso demais para ser destruído por medo. Nadia desviou o olhar, mas Romy não a pressionou. Ele sabia que aquele era o tipo de verdade que precisava amadurecer com tempo, não com pressa. Ela se levantou com delicadeza. Preciso voltar. Minha mãe me espera. E o turno da manhã começa em pouco tempo. Ele assentiu, mas os olhos pediam algo mais. Então, antes que ela saísse, ele falou com doçura inesperada. Me deixe ao menos acompanhar você até o saguão. Ela aceitou. No elevador, o clima era diferente daquela noite anterior. Não havia tensão, apenas um fio invisível que os mantinha ligados. Quando chegaram ao térreo, Romy tocou o braço dela com suavidade. Posso te ver de novo? Ela olhou em volta, ciente de que olhares poderiam surgir. Mas havia honestidade na pergunta. E havia algo dentro dela que não conseguia dizer não. Talvez. Mas não hoje. E não aqui. Então me diga onde. Ela anotou algo num pequeno papel e entregou a ele com discrição. Não conte para ninguém. É um lugar simples. Mas é onde eu me sinto, eu mesma. Romy olhou o papel com cuidado, como se segurasse um segredo precioso. E depois sorriu. Não o sorriso de um sheik, mas o de um homem que havia encontrado um motivo para continuar respirando. 3 dias depois, Nadia chegou cedo ao pequeno café nos arredores de Deira, um bairro modesto longe das luzes extravagantes de Dubai. Era um lugar onde ela se sentia invisível, mas em paz. Puxou uma cadeira de frente para a janela e pediu seu chá favorito. Quando Romy entrou, ele parecia diferente. Ainda usava roupas simples, mas havia leveza no andar. Nenhum anel, nenhum segurança, nenhum rastro da riqueza que um dia ostentara. Apenas ele, e um livro nas mãos. Você lê? Ela perguntou, surpresa. Estou tentando lembrar como se faz, ele brincou, sentando-se. Ela riu. E naquele instante, percebeu, ele estava tentando. Tentando ser alguém real. E talvez, por mais improvável que fosse, ele quisesse ser real ao lado dela. Passaram horas ali. Ele falava sobre o medo de ser irrelevante. Ela contava das noites mal dormidas cuidando da mãe. Romy falou de um irmão que havia perdido. Nadia falou de um cachorro que teve na infância, o único ser que nunca a abandonou. Conversaram como se já tivessem vivido vidas paralelas, esperando por aquele cruzamento. Quando o sol começou a se pôr, Romy segurou a mão dela sobre a mesa. Eu pedi só uma noite, mas você me deu um motivo. E agora, Nadia, tudo mudou. Ela não respondeu de imediato.
Havia um nó no peito, feito de medo, esperança e alguma coisa ainda sem nome. Se tudo mudou, então prove, ela disse, olhando firme nos olhos dele. Prove que isso não é só mais uma fuga. Romy sorriu, não com os lábios, mas com a alma. Eu não quero fugir. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero ficar. Naquela noite, ao voltar para casa, Nadia encontrou a mãe dormindo, como de costume, com os remédios organizados ao lado da cama. Mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o perfume sutil do encontro. Ou talvez fosse o coração dela, pulsando com algo que se parecia perigosamente com esperança. Deitou-se no sofá, olhos abertos no escuro, revivendo cada detalhe, cada gesto, cada silêncio compartilhado. E entendeu, com medo e desejo, aquela noite com Romy não havia terminado. Ela estava apenas começando algo muito maior. Os dias que seguiram pareciam suspensos no tempo. Nadia acordava com o coração inquieto, esperando por mensagens que não vinham, por encontros que não aconteciam. Depois daquele café em Deira, Romy havia prometido ficar. Mas o silêncio que se instalou nas horas seguintes dizia outra coisa. Algo frio, conhecido. Algo que ela havia jurado nunca mais permitir, o vazio da ausência sem explicação. Ela tentou racionalizar. Talvez ele estivesse resolvendo assuntos pessoais. Talvez estivesse confuso, sem saber como sustentar o que havia prometido com tanta emoção nos olhos. Mas os talvez viraram feridas abertas, e as horas arrastadas pareciam zombar da esperança que ela havia começado a cultivar. No hotel, Nadia mantinha a postura. Sorria para hóspedes, digitava reservas, cumpria turnos. Mas por dentro, algo estava afundando. Aquele silêncio pesava mais do que qualquer rejeição explícita. Era como se a presença de Romy tivesse acendido uma luz dentro dela, e agora, com ele sumido, tudo voltava a ser sombra. Foi no fim de uma tarde abafada que uma das gerentes se aproximou do balcão, com o rosto tenso. Nadia, posso falar com você em particular? Ela assentiu, com o coração acelerado. Seria sobre Romy? Alguma reclamação? Um recado? Uma despedida? Entraram numa sala lateral. A gerente fechou a porta e cruzou os braços. Você conhece um homem chamado Romy Al-Qadir? Nadia congelou por dentro. A verdade tinha vindo à tona? Sim, ele esteve aqui como hóspede. A gerente assentiu, olhando fixamente para ela. Aparentemente, ele está envolvido em uma crise grave. Empresarial e pessoal. As notícias começaram a circular ontem. Congelamento de bens, investigações e desaparecimento. Como assim, desaparecimento? A equipe jurídica dele não consegue contato. Ele sumiu da mídia, de reuniões, até dos advogados. E um jornalista ligou aqui hoje perguntando se ele esteve hospedado recentemente. Alguém está vasculhando a vida dele. O chão pareceu se mover sob os pés de Nadia. O desaparecimento de Romy não era mais metáfora. Era real. Era manchete. E você contou algo? Perguntou, tentando manter a calma. Ainda não. Mas é questão de tempo até envolverem todos os que estiveram em contato com ele. E isso inclui você, Nadia. Se houver algo que precise me contar. Não há, interrompeu rapidamente, olhando nos olhos da gerente. Ele foi apenas um hóspede. Não mantivemos contato além disso. Era uma meia-verdade, mas era o necessário. Ao sair da sala, Nadia respirou fundo. Não sabia se estava com raiva, medo ou decepção. Talvez tudo junto. Romy tinha fugido. De novo. Mas agora, não só do mundo.
fugira dela. E, mais cruel ainda, fugira sem se despedir. Naquela noite, Nádia caminhou pelas ruas de Deira como se procurasse rastros invisíveis. Cada loja, cada poste, cada esquina carregava a lembrança daquele encontro improvável. O café onde haviam conversado ainda estava lá, mas vazio. O mesmo garçom servia os mesmos chás, mas nada tinha o mesmo sabor. Sentou-se à mesa onde ele costumava estar. Pediu chá, mas não bebeu. Apenas olhou para a cadeira vazia à sua frente e se perguntou: por que ela? Por que ele havia escolhido justamente ela para se despir emocionalmente? Para compartilhar dores profundas? Para pedir companhia, e depois ir embora como se nada tivesse acontecido? As perguntas ardiam mais do que qualquer resposta que poderia receber. Na manhã seguinte, sua mãe, Dona Salma, a observou com olhos atentos. Mesmo doente, mesmo debilitada, uma mãe sempre sabe. Você está calada demais, Nádia. Apenas cansada, mãe. Seu cansaço vem de dentro. Está no jeito como você olha para as paredes, como se esperasse que elas falassem. Nádia sorriu, mas não havia luz no sorriso. Algumas pessoas entram na nossa vida e mudam tudo. Mas depois vão embora, como se tivessem apagado a própria pegada. Salma se aproximou com esforço, segurando a mão da filha. Nem todas as partidas são traição. Às vezes, quem parte está tentando se proteger da própria dor. Mas por que levar alguém com ele nesse processo? Por que me arrastar para o centro do furacão? Talvez porque ele não soubesse que ainda era capaz de amar. E você mostrou isso. Nádia engoliu seco. Amava Romy? Não sabia. Mas sentia a falta dele como quem perde um pedaço da alma. 3 dias depois, uma carta chegou. Não era um e-mail. Não era uma mensagem digital. Era uma carta, de verdade, escrita à mão, dobrada com cuidado, entregue por um motoboy anônimo no portão da casa. Ela reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Nádia. Se você está lendo isso, é porque fui embora de novo. E desta vez, não sei se volto. Não queria sumir. Muito menos desaparecer de você. Mas há coisas que carrego que não posso te arrastar junto. Dívidas, promessas quebradas, inimigos silenciosos. Você me salvou com um olhar. E é justamente por isso que não posso permitir que se machuque tentando me entender. Aquela noite não foi apenas importante. Foi tudo. Por você, eu lembraria quem sou, quem fui, e quem posso ser. Mas agora, preciso encontrar essa resposta sozinho. Se algum dia eu voltar, espero que ainda haja espaço no seu coração para um homem que te prometeu ficar, e falhou. Romy. Ela leu 3 vezes. Depois, fechou os olhos. Não chorou. Não gritou. Apenas sentiu um silêncio profundo tomar conta de tudo. O vazio de uma promessa quebrada. A ausência de algo que poderia ter sido. Mas também, a certeza de que aquela noite, mesmo que solitária agora, havia mudado quem ela era. No dia seguinte, Nádia voltou ao trabalho com passos firmes. Entregou a carta à própria consciência, não ao rancor. Guardou as lembranças num espaço onde a dor e a beleza coexistem. E aprendeu algo que ninguém havia ensinado antes. Às vezes, o amor verdadeiro não é o que permanece. É o que desperta. E mesmo que ele tenha ido, algo dentro dela tinha despertado para sempre. As semanas passaram, mas o nome dele nunca deixou de sussurrar no pensamento de Nádia. Era como se Romy Alcadir tivesse deixado pedaços dele espalhados nos lugares que tocaram a memória dela, o saguão do hotel,
a cadeira do café-indeira, a poltrona da suíte onde confidenciaram cicatrizes. Mas o silêncio permanecia absoluto. Até que numa tarde abafada, algo inesperado aconteceu. Nádia voltava do hospital, onde a mãe havia iniciado um novo tratamento. Os remédios eram caros, os exames demoravam, e os médicos falavam com aquela compaixão ensaiada que escondia incertezas. Ela estava cansada, com os pés doloridos, a alma pesada. Caminhava pela calçada estreita do centro de Dubai quando viu um grupo de pessoas reunido diante de uma banca de jornal. Curiosa, aproximou-se. As manchetes gritavam o nome que ela pensava ter deixado enterrado. Sheikh Rami Al-Qadir envolvido em escândalo político, documentos revelam traição familiar. Abaixo do título, uma foto, Rami mais jovem, ao lado de um homem de olhar severo, o pai dele, segundo a legenda. Ele se rebelou contra a própria família, dizia um senhor ao lado. Tentou proteger terras que queriam vender por bilhões. Foi deserdado, expulso, e agora estão tentando destruir o nome dele. Nádia se afastou com o coração acelerado. As peças começavam a fazer sentido. A fuga, o silêncio, o peso nos olhos dele. Ele não havia apenas perdido fortuna. Tinha perdido suas raízes. Sua identidade. Ao chegar em casa, abriu o velho notebook que raramente usava e pesquisou tudo o que pôde. O que encontrou foi um mar de informações públicas, algumas distorcidas, outras escondidas em entrelinhas. A verdade emergia como uma chama teimosa. Rami havia descoberto que parte das terras que pertenciam ao povoado de sua mãe, terras humildes no deserto, seriam vendidas ilegalmente por membros da própria família. Quando tentou impedir, foi ameaçado. Quando denunciou, foi deserdado. Quando resistiu, foi silenciado. Mas antes de desaparecer, ele deixou um dossiê com provas, entregues a um jornalista estrangeiro que agora publicava trechos em série. Rami não fugira de covarde. Fugira para sobreviver, e proteger. Nádia leu cada linha com olhos embaçados. Cada frase revelava o peso que ele carregava naquela noite. A dor de quem foi traído pelos próprios laços de sangue. E, principalmente, a escolha que fez, proteger o que era justo, mesmo que custasse tudo. 2 dias depois, ela recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, baixa e direta. Você é Nádia El-Fayez? Sim. Quem fala? Uma pessoa em quem Rami confiou. Ela gelou. Ele está bem? Está em segurança. Mas precisa que você saiba algo. Precisa que veja com os próprios olhos. Onde? O homem passou o nome de um endereço em Abu Dhabi, uma pequena fundação cultural. Não parecia o tipo de lugar onde um sheik se esconderia. Mas nada em Rami era previsível. No dia seguinte, Nádia viajou. Chegou ao local no fim da manhã. A fachada era modesta, com paredes cor de areia e uma placa discreta que dizia Centro de Preservação de Memórias Beduínas. Lá dentro, fotos antigas, objetos tradicionais e silêncio. Até que uma mulher de cabelos brancos se aproximou. Você é Nádia? Ela assentiu. Venha. Tenho algo para mostrar. Caminharam por um corredor estreito até uma sala simples com estantes e caixas de arquivos. A senhora entregou-lhe um envelope. Ele esteve aqui há pouco tempo. Pediu que eu te entregasse isso, caso você viesse. Disse que, se você abrisse, saberia por que tudo aconteceu daquela forma. Com as mãos trêmulas, Nádia abriu o envelope. Dentro, havia uma foto, uma mulher jovem, pele morena, olhos intensos, muito parecida com ela. No verso, uma frase escrita por Rami. Minha mãe, antes de ser esquecida.
Havia também uma folha com anotações. Nomes. Datas. Terras. Registros de famílias que haviam sido expulsas silenciosamente dos próprios desertos para dar lugar a resorts e empreendimentos luxuosos. No canto inferior, ele havia escrito: "Você se parece com ela. Não só no rosto, mas na alma. Por isso confiei em você. Por isso não consegui ficar." Nádia sentiu o chão sumir. Romy não a havia escolhido por acaso. Havia visto nela o reflexo de uma mulher que representava tudo o que ele perdeu, e tudo o que queria proteger. Ao sair da fundação, o sol queimava forte. Mas algo dentro dela queimava ainda mais. Não era raiva. Era propósito. Ela sabia que não poderia procurá-lo à força. Mas poderia fazer algo com tudo aquilo que descobrira. Começou publicando um texto anônimo nas redes sociais. Um relato emocional sobre um homem que enfrentou o próprio sangue para proteger quem não tinha voz. A publicação viralizou. Jornais começaram a buscar fontes. O jornalista estrangeiro, mencionado anteriormente, publicou mais trechos do dossiê. Romy virou símbolo de resistência. E no meio de tudo isso, uma mensagem finalmente chegou ao telefone dela. Sem remetente. Apenas 4 palavras. Você despertou o deserto. Nádia leu e sorriu. Sabia que era dele. Sabia que, em algum lugar, Romy observava de longe, esperando que a poeira abaixasse para retornar, como o deserto faz depois da tempestade. Numa noite silenciosa, ela voltou ao mesmo café Indeira. Sentou-se na mesa de sempre. O garçom a reconheceu e trouxe o chá, sem que ela pedisse. Ela ficou ali, esperando, não por uma chegada, mas pela paz que agora sentia. Ela sabia que aquela história ainda não havia terminado. Mas agora, conhecia o passado dele. E mais importante, conhecia o próprio valor. A imagem que o mundo fazia de Romy Al-Qadir começou a ruir. O nome que antes carregava títulos, prestígio e reverência, agora surgia nos noticiários como símbolo de resistência, e também como ameaça para os impérios que se mantinham em silêncio. O sheik que um dia fora recebido com tapetes vermelhos, agora era caçado por homens que se escondiam atrás de ternos impecáveis e contratos sujos. Enquanto isso, Nádia observava tudo de longe, com um misto de orgulho e angústia. Seu relato, ainda que anônimo, havia colocado holofotes sobre a história de Romy. A verdade estava se espalhando. Mas com ela, vinham perigos. Começaram discretamente. Um carro preto estacionado por horas em frente ao prédio onde ela morava. Um homem que a seguiu da estação de metrô até o mercado. Chamadas silenciosas durante a madrugada. Nádia sabia o que era aquilo, intimidação. Certa manhã, ao abrir a caixa de correspondência, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Alguns desertos não querem flores. Ela tremeu. Mas não recuou. No mundo dos poderosos, a queda de um rei nunca é silenciosa. Romy havia tocado onde ninguém ousava tocar, as entranhas de um império sustentado por acordos invisíveis e promessas compradas. Ao expor os documentos sobre as terras roubadas, ele não apenas traiu os seus, ele os enfrentou. Sozinho. A mídia, dividida entre bajuladores e corajosos, começou a traçar 2 Romy, o herdeiro rebelde ou traidor sem honra. Mas o povo, aquele que nunca aparecia nos salões de mármore, enxergava outra coisa, um homem que havia dito não quando todos diziam sim por medo. Foi então que ele reapareceu. Não com uma entrevista, nem em conferência. Romy surgiu num pequeno vídeo, gravado por celular,
divulgado por uma jornalista independente que encontrou com ele em um vilarejo isolado no interior do Omã. No vídeo, ele estava sentado sobre um tapete simples, com o deserto ao fundo. O rosto magro, os olhos marcados pelo sol, mas a voz firme. Meu nome é Rami Al-Qadir. Nasci príncipe, cresci entre promessas douradas. Mas descobri que heranças também podem ser armadilhas. Perdi tudo. E nessa perda, encontrei algo que nunca tive, verdade. Agora, não peço que acreditem em mim. Só peço que olhem para aqueles que foram calados por gerações. Eu não falo por mim. Falo por eles. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes em poucas horas. A hashtag #SomosRomi explodiu. Em regiões esquecidas, tribos começaram a falar dele como alguém que havia ousado escutar. Ele se tornava, sem querer, um símbolo. E isso era perigoso para quem queria apagá-lo. Enquanto o nome dele crescia entre os pequenos, as autoridades intensificavam a pressão. A família Al-Qadir acionou advogados poderosos, exigindo a prisão imediata do traidor. Leis antigas foram desenterradas para acusá-lo de danos à honra da linhagem. Mas o povo começava a reagir. Jovens saíam às ruas com cartazes. Mulheres beduínas contavam histórias de desalojamento forçado. Agricultores mostravam documentos antigos, provando que suas terras haviam sido vendidas sem consentimento. O que antes era invisível, agora ganhava forma, voz e rosto. No meio desse furacão, Nádia continuava trabalhando. Mas agora, com olhos atentos. Sabia que, ao se envolver com Romi, havia se tornado mais do que uma lembrança íntima na vida dele, havia se tornado um elo com a verdade que ele expôs. E por isso, era alvo também. Certa noite, ao fechar o portão da casa, ouviu passos rápidos atrás de si. Virou-se, assustada. Um homem encapuzado estendeu um envelope e desapareceu. Dentro havia apenas um bilhete. Se quiser vê-lo, vá ao lugar onde tudo começou. Nádia sabia exatamente o que aquilo significava. Horas depois, embarcou num ônibus rumo ao norte. Viajou por estradas de areia, lembranças e tensão. Chegou a um povoado onde o sinal de celular era quase inexistente. Perguntou discretamente por ele, mas ninguém parecia saber. Até que uma criança, de olhos brilhantes, se aproximou sorrindo. Você é a moça do coração triste? Nádia sorriu, surpresa. Talvez eu seja. Ele está perto da figueira. Esperando por você. A figueira ficava no alto de uma colina, solitária, mas firme. E ali estava ele. De pé, contra o vento, como se tivesse nascido naquele lugar. Romi. Ao vê-la, não disse uma palavra. Apenas abriu os braços. Nádia correu até ele sem pensar. O abraço foi longo. Denso. Silencioso. Quando enfim se afastaram, os olhos dele estavam úmidos. Eu achei que nunca mais te veria. Eu achei que você não voltaria nem para si mesmo. Eu precisei me perder inteiro para saber o que valia a pena manter. Nádia tocou o rosto dele com ternura. E agora? Romi olhou o horizonte. Depois, voltou os olhos para ela. Agora eu quero cair por completo. Mas cair do lado certo. E qual lado é esse? O lado da verdade. Mesmo que me custe o nome, a história, o sangue. Você não está mais sozinho, Romi. O povo está vendo. Está ouvindo. E eu, estou aqui. Ele sorriu com gratidão e surpresa. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Porque agora eu conheço o homem. Não o título.
O sol se pôs lentamente sobre eles, tingindo o céu de laranja e promessas. Pela primeira vez desde que tudo começou, Romy não parecia quebrado. Parecia inteiro. Ainda que em pedaços. E Nadia sabia, aquela não era a queda de um rei. Era o renascimento de um homem. O silêncio entre eles naquela colina não era vazio, era cura. Romy e Nadia permaneceram lado a lado enquanto o sol se escondia por trás do deserto. O vento soprava entre os galhos da velha figueira como uma canção antiga, dessas que não se ouvem com os ouvidos, mas com o coração. E ali, sem precisar de promessas ou explicações, um novo elo foi selado. Nos dias seguintes, Nadia permaneceu no vilarejo. Hospedou-se numa casa modesta de barro, com janelas pequenas e chão de pedra fria. A vida ali era simples, e talvez por isso, verdadeira. Pela primeira vez em anos, ela acordava sem o peso da cidade, das obrigações, dos horários. A única medida de tempo era o ritmo da alma. Romy a visitava todas as tardes. Trazia frutas, livros, pequenos objetos que achava durante caminhadas. Nada extravagante. Mas tudo cheio de significado. Com ele, Nadia reaprendeu a rir com o corpo solto, a caminhar sem pressa, a ouvir silêncios como se fossem conversas inteiras. Numa dessas tardes, ele apareceu com um colar feito de couro e uma pequena pedra esverdeada no centro. Era da minha mãe, disse, entregando nas mãos dela. Ela usava quando queria lembrar quem era de verdade. Quero que você tenha isso agora. Nadia segurou o colar com reverência. Não como presente, mas como herança de algo muito mais profundo. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo. Você me curou de um jeito que nem sabia que era possível. Ela o olhou com ternura. E como eu fiz isso? Romy se aproximou devagar. Tocou o rosto dela com os dedos firmes, porém suaves. Me viu quando eu não queria ser visto. Me ouviu quando eu só sabia gritar por dentro. E mesmo depois de tudo, você ficou. Ficar foi a decisão mais simples da minha vida, ela sussurrou. Os olhos dele se fecharam por um segundo. Quando abriram, havia vulnerabilidade, mas também paz. E desejo. Nadia, posso te beijar? Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu com um leve gesto de cabeça. E então, pela primeira vez desde que se encontraram, seus lábios se tocaram. Foi um beijo lento, sem pressa, carregado de tudo o que viveram e tudo o que ainda estavam por viver. Não era paixão explosiva. Era amor curativo. Naquela noite, voltaram juntos para a casa dela. O quarto era simples, com paredes claras e uma cama estreita coberta por um lençol de algodão grosso. Romy não atravessou aquela porta como um conquistador. Entrou como um homem que finalmente encontrava abrigo. Tiraram as roupas com cuidado, como se cada peça revelasse também uma camada emocional. Nadia, tímida, deixava o olhar fugir, mas Romy a guiava com ternura. Não tenha medo de mim, disse ele, com a voz baixa. Não tenho medo de você, só nunca fui de ninguém. Ele parou. Nunca? Ela assentiu. Nunca me entreguei. Nunca senti que havia um lugar seguro para isso. Até agora. Romy levou a mão ao peito dela, sentindo a respiração acelerada. Então essa noite será sobre isso. Sobre segurança. Sobre entrega. Sobre você descobrir que seu corpo é território sagrado. Deitaram-se juntos. E a forma como ele tocou cada parte dela não era desejo voraz, mas reverência. Como se ela fosse feita de porcelana e fogo ao mesmo tempo. Nadia chorou sem vergonha. Não por dor. Mas por alívio. Por se sentir inteira.
por não ser mais invisível. Fizeram amor com delicadeza. Entre sussurros, pausas e olhares. A noite foi longa, mas nunca cansativa. E quando enfim adormeceram, os corpos entrelaçados contavam a história de duas almas que haviam se encontrado, não por acaso, mas por destino. Na manhã seguinte, Romy acordou primeiro. Observou Nadia dormindo com o rosto sereno. Sorriu ao lembrar de como ela tremia ao menor toque, e como aos poucos se abriu como uma flor rara. Beijou sua testa e saiu para buscar café. Na rua, os moradores sorriam para ele com respeito. Não o chamavam de senhor, nem príncipe, nem sheik. Apenas Romy. E aquilo o fazia sentir mais nobre do que qualquer trono. Quando voltou, Nadia estava de pé, envolta num pano leve. Olhou para ele como se o mundo inteiro coubesse ali. Sabe o que eu percebi? Ela disse, com um leve sorriso. O quê? Que o amor não precisa ser ruído. Ele pode ser como essa casa, pequena, firme, e cheia de calor. Ele se aproximou, entregando o café. E eu descobri que não precisava de um palácio. Só precisava de você. Os dias seguintes foram como páginas de um livro que ninguém queria terminar. Mas o mundo lá fora continuava girando. E logo, a realidade bateu à porta. Literalmente. Um representante do governo apareceu no vilarejo. Trazia um comunicado oficial: Romy deveria se apresentar em um tribunal nas próximas semanas. As acusações, embora frágeis, ganhavam força nos corredores escuros da política. Nadia ficou em silêncio. Mas por dentro, a angústia voltava a crescer. Eles não vão te deixar em paz, vão? Romy segurou a mão dela. Eu sabia que isso viria. Mas agora, estou pronto. E se te prenderem? Então que prendam um homem novo. Um homem que aprendeu a lutar não com armas ou títulos, mas com verdade. E com amor, completou ela. Ele sorriu. Sim. Porque foi o teu amor que me reconstruiu. Pedra por pedra. Olhar por olhar. Naquela noite, fizeram amor novamente. Dessa vez com mais urgência, como se o tempo escorresse pelos dedos. Mas sem desespero. Era um amor maduro, forte, seguro. Como se ambos soubessem que, acontecesse o que acontecesse, aquele laço era impossível de desfazer. Quando adormeceram, um ao lado do outro, o mundo podia até estar em guerra. Mas dentro daquele quarto, havia paz. O tribunal onde Romy Al-Qadir deveria se apresentar ficava em Abu Dhabi, imponente, cercado por muros de mármore branco e câmeras discretas. Na manhã marcada para o julgamento, o deserto parecia suspirar ao redor da cidade. O sol brilhava sem piedade, e ainda assim, a multidão começava a se formar diante dos portões da justiça. Eles vinham de longe. Mulheres com véus coloridos. Homens simples com mãos marcadas pelo trabalho. Jovens com cartazes nas mãos e coragem nos olhos. Todos com uma única voz: justiça para quem falou a verdade. Nadia estava entre eles. Vestia branco. Não por pureza, mas por paz. A cor daquilo que ela sentia quando olhava para Romy. Ela o esperava no pátio, cercada por câmeras e repórteres que finalmente queriam ouvir a versão do homem, não apenas o escândalo do sheik. Romy chegou sozinho. Nenhum advogado o acompanhava naquele instante. Nenhuma proteção visível. Apenas ele, os passos firmes e o olhar tranquilo de quem sabia o que estava fazendo. Quando os olhos de Nadia encontraram os dele, um calor percorreu seu corpo. Ele sorriu levemente e se aproximou dela. Ainda aqui? Ele perguntou, com aquela voz baixa que sempre parecia esconder poesia.
Onde mais eu estaria? Respondeu ela, apertando a mão dele com força. Ele beijou sua testa e seguiu para dentro do edifício. O julgamento durou horas. A acusação tentava pintar Romy como alguém instável, ingrato à própria linhagem, perigoso por expor documentos confidenciais. Mas a defesa não precisava de malabarismos, bastava a verdade. Romy falou com firmeza, mas sem arrogância. Preferi perder heranças do que perder a honra. Preferi ser chamado de traidor do que ser cúmplice do roubo da terra de crianças, mulheres e velhos que nunca tiveram voz. Se ser filho da verdade me torna inimigo da minha própria casa, então que assim seja. Mas não vou mais me calar. Alguns membros da corte tentavam conter as reações, mas até entre eles, havia olhos comovidos. Ao fim da sessão, o veredito não foi exatamente uma absolvição, mas uma liberação com restrições. Ele não poderia atuar em cargos públicos por um período, teria de entregar títulos formais, mas estava livre. Livre como nunca estivera. Ao sair do prédio, foi recebido com aplausos. Pessoas estendiam as mãos, queriam tocá-lo, agradecer. Mas ele só procurava uma pessoa. E a viu parada ao fundo, com os olhos marejados. Nádia. Ele correu até ela. Sem dizer nada, apenas a abraçou. Está feito, sussurrou ele. Caí, sim. Mas me levantei de onde realmente importa. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. E agora? Ele sorriu. Agora começa tudo. Nas semanas que seguiram, Romy recusou entrevistas, convites, homenagens. Não queria ser símbolo de nada. Queria ser apenas homem. Um homem ao lado de uma mulher que havia sido seu espelho, sua ponte, sua casa. Juntos, voltaram ao vilarejo onde tudo se recomeçou. Lá, com a ajuda da população e de ONGs que se mobilizaram após a repercussão, criaram uma fundação. Raízes do Deserto, esse foi o nome escolhido. Um projeto para preservar histórias, proteger terras, garantir que nenhuma criança fosse calada por falta de documentos ou sobrenome. Mais do que caridade, era reparação. Nádia administrava o lugar com sabedoria. Organizou bibliotecas, eventos com jovens, noites de contação de histórias com os mais velhos. Romy, ao lado dela, ensinava agricultura regenerativa, arquitetura simples e sustentável, e recebia visitantes de todo o país que queriam aprender com aquele sheik que abandonou o trono, mas nunca o povo. A vida deles era simples, mas cheia de sentido. Num fim de tarde, enquanto limpavam uma área para construir um novo alojamento, Romy puxou Nádia para perto, o corpo suado e o coração leve. Você tem ideia do que fez por mim? Eu só estive aqui. Esteve. Quando ninguém mais estava. E agora, quero fazer algo por você. Algo que celebre tudo que construímos. Algo que não seja sobre títulos, mas sobre alma. Ela franziu a testa, sorrindo. O que você está tramando, Romy? Ele tirou algo do bolso. Uma pequena caixinha de madeira. Dentro, 2 anéis simples, feitos com prata local, lapidados por um dos artesãos da vila. Casa comigo? Nádia levou as mãos à boca. Lágrimas brotaram sem pedir permissão. Ela não precisava pensar. Já tinha a resposta desde o dia em que ele caiu, e ela ficou. Sim. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu ali mesmo, sob a figueira que testemunhou o reencontro deles. Não houve convidados ilustres. Apenas o povo do vilarejo, crianças sorrindo, velhos abençoando, música de tambores e danças no ritmo do vento. Nádia usava um vestido branco simples, costurado pelas mulheres da vila. Romy vestia branco também,
colocou um lenço sobre os ombros que pertencia ao avô materno. Eles trocaram votos olhando um no olho do outro. Não prometo perfeição, disse ele. Mas prometo ser abrigo. Não prometo facilidades, disse ela. Mas prometo ser raiz. Trocaram anéis, beijos, promessas silenciosas. E naquela noite, sob o céu limpo e cheio de estrelas, fizeram amor pela primeira vez como marido e mulher. Não havia mais dor. Não havia mais medo. Havia entrega plena, confiança absoluta, prazer sem culpa. Dormiram nus, entrelaçados, ouvindo os sons do deserto e os batimentos dos próprios corações. Meses depois, Nadia apareceu na porta da casa com um brilho diferente nos olhos. Romy, que estava lavando ferramentas, ergueu o olhar e soube antes mesmo dela falar. Vamos ter um filho? Ela sentiu, os olhos marejados de emoção. Ele largou tudo e correu até ela. A abraçou com força, com reverência, com fé. O nosso mundo está só começando, ele disse, a voz embargada. E não importa o nome dele, respondeu ela, porque não herdará palácios, herdará amor. E assim, o sheik que um dia pediu apenas uma noite, ganhou uma vida inteira. Uma vida nova, construída não com ouro, mas com verdade. Um trono novo, onde não reinava sozinho, mas de mãos dadas com a mulher que o ensinou a amar quando tudo parecia perdido. No final, não foi a noite que mudou tudo. Foi o amor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.